Olá a todos, eu sou a Carmen e para quem não conhece meu trabalho, a minha atuação, eu dou aula há 34 anos, 26 no ensino superior, sou formada em educação física e também eu trabalho como instrutora de yoga e sou arte terapeuta. Então, tenho algumas formações, como a Faculdade de Educação Física, pós-graduação em Atividade Física de Academia, mestrado em Psicopedagogia. Além disso, o curso de especialização, de formação em arte terapia e alguns outros cursos da área não acadêmica, como, por exemplo, eu fiz linguagem do corpo, curso de Reiki, o curso de formação de instrutores de yoga e também cursos de formação de focalizadores de danças circulares. Então, ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de estudar, gosto muito de falar e, de alguma forma, tudo isso gerou um conhecimento. E esse conhecimento eu gosto muito de compartilhar nas minhas aulas com meus alunos e resolvi criar aqui alguns vídeos, como aliás eu tive essa ideia inclusive no ano passado, com o começo da pandemia, gravei 4 vídeos, só que não muito pensados ou planejados. Foi algo assim que me surgiu de uma forma repentina. Tive essa ideia num dia e no mesmo dia já fiz a gravação. Dessa vez eu pensei em que eu poderia estar contribuindo ou continuando a contribuir com todos nesse momento que estamos atravessando. E eu pensei num caminho, nesse caminho, como eu falei agora, profissional, ou num caminho de vida, num caminho de história de vida meu, que eu pudesse estar compartilhando e dessa forma tentando contribuir um pouquinho com vocês. Bom, só que é muita coisa. Pensei, como eu vou abordar, tratar de algo que é tão extenso de uma forma mais objetiva. Então, eu me lembrei que no nosso curso lá, o curso que eu fiz de instrutora de yoga, para ser instrutora de yoga, nós estudamos esse livro aqui, né? O livro sobre a tradição do yoga, que nos traz vários ensinamentos, várias vertentes de yoga, aliás, desde o conceito de yoga, passando pela história e todas as vertentes de yoga. Então, e o que me chamou a atenção aqui, aliás, eu não tinha nem olhado para o livro ainda, eu fiz isso depois, foi eu lembrar de Patanjali. Patanjali foi um estudioso, um praticante de yoga, um mestre que viveu há 2.221 anos. Ele viveu 200 anos antes de Cristo e ele trouxe vários ensinamentos e que ele chamou de caminho do yoga, ou 8 membros do yoga, ou 8 etapas, ou 8 partes do yoga. Então, eu tinha pensado em caminho, algo mais amplo, mas ali me veio a ideia de montar alguns vídeos para integrar yoga, arte terapia e outros conhecimentos que eu também venho adquirindo pelas minhas experiências, atuações profissionais, estudos, pesquisas e participação em grupos de estudo. Então, eu achei interessante, poderia ser interessante montar esses vídeos com essas partes, falando um pouquinho de cada uma dessas partes de um caminho rumo à iluminação. Caminho rumo à iluminação
pode ser sim a iluminação, o samadhi, o êxtase, o alcance de um estado de graça, né? Como algumas crenças, né? Nos apresentam, ao encontro de si mesmo, que é isso, que é a iluminação, ou melhor, autoiluminação, encontro de si mesmo. Quem você é, quem eu sou, o que realmente corresponde à minha essência. Então, é isso eu entendo como iluminação. Aliás, nós entendemos, vários, não somente eu. E no Yoga Sutra de Patanjali, que na verdade é um compêndio, é como fosse assim, realmente, quando ele foi de uma forma poética, nos ensinando o que deveríamos fazer em cada uma dessa etapa. E ele nos apresenta as etapas e o que é preciso fazer em cada uma delas. E no livro aqui, isso nos é apresentado de forma resumida. É o que eu também pretendo fazer para dar essa pequena contribuição, integrando esses conhecimentos. Então, em quantas partes se divide essa proposta, esse caminho sugerido por Patanjali? São 8 partes, que ele chama de 8 membros. Quais são eles? Primeiros 2 membros, niyamas e yamas. Niyama é uma palavra em sânscrito que significa disciplina. É a disciplina que significa o autocontrole, conhecimento de si mesmo, o autocontrole ou condutas que você tem em relação a você. Por exemplo, higiene seria uma delas, ok? E yamas. Yamas é a conduta que temos com o próximo. Esse próximo é tudo que integra a natureza. Pode ser com o ar, com o sol, com a terra, com a água, com esses elementos. Pode ser com mineral, com vegetal, com os animais, com as pessoas, com todos os seres que integram o que está fora de nós. Yama significa condutas morais. Então, essas 2 primeiras partes ou membros, elas são, na verdade, algo assim relacionado à filosofia. Sabe quando a gente fala assim, eu tenho uma filosofia de vida, assim, assim, eu acredito em tal coisa. Então, isso envolve yamas e yama. Bom, yamas e niyamas, quer dizer. As 2 próximas partes são asanas e pranayamas. Os asanas são posturas. Então, quando falamos em yoga, logo a gente lembra de alguma postura, alguma posição do corpo. É isso mesmo. O yoga, principalmente aqui no Ocidente, já nos faz lembrar a construção, e é isso que é, né, nessa parte do asana, que é a construção de uma postura, a permanência nessa postura por um tempo determinado e a desconstrução. Então, esse processo de construir uma postura, uma posição do corpo, permanecer nessa posição e depois desconstruir, é isso que nós fazemos na nossa vida. Construímos uma ideia, trabalhamos em torno dessa ideia e depois, quando surge uma outra ideia, nós criamos algo diferente. Não desconstruir, nós desconstruímos a anterior e sobre aquela sobreposta, de uma forma sobreposta ou de uma forma diferenciada, nós construímos outra ideia. Então, esse é o significado da postura no yoga. Construção, permanência e desconstrução. Por isso que são chamadas de posturas psicofísicas, que envolve o corpo, mas também envolve a mente. Sensações, pensamento, a atenção, a correção dessas posturas, chamada propriocepção, enfim. Sobre isso falaremos num vídeo mais à frente. Pranayamas. Pranayamas são exercícios respiratórios. Aprender a controlar a entrada do ar e a saída desse ar, para que possamos aproveitar ao máximo
o que o ar nos traz e também eliminar aquilo de que não necessitamos mais. Então, os elementos que não mais devem permanecer nos nossos sistemas. Então, essas são a terceira e quarta etapa ou parte. A quinta e sexta, aliás, desculpa, é isso mesmo. A quinta e sexta etapa são Pratyahara e Dharana. Pratyahara significa abstração dos sentidos. Então, é aquela parte do yoga que começa a trabalhar com esse processo de entrar no estado meditativo. E o que é abstração dos sentidos? Os sentidos, né, são os nossos órgãos que captam os estímulos. A visão, a audição, o tato, o olfato, né, paladar. E todo o tempo estamos recebendo esses estímulos, não é mesmo? Só que o que nos ensina Pratyahara? A controlar as nossas reações frente a esses estímulos, amenizando, como se estivéssemos diminuindo o volume do som que está muito alto. Então, nós vamos voltando a atenção para nós mesmos, abstraindo dos sentidos. Isso é Pratyahara. Dharana é a concentração num objeto. Então, eu amenizo esses estímulos que estão chegando, eu diminuo volume, intensidade de um som, de uma luz, e vou chegar num estado em que eu vou focar minha atenção em algo que pode ser interno ou externo. Exemplo, a própria respiração. Eu foco a minha atenção na entrada e saída do ar. E cada vez mais eu vou direcionando a minha atenção para mim. Até que eu chego num estado, que é a sétima parte, denominado meditação, em sânscrito, dhyana. Dhyana é meditação. E o que é meditação? Meditação é um estado de consciência. Ela é diferente do sono, mas aqui eu vou comparar rapidamente com o sono, né, com aquele momento em que nós adormecemos, só para entenderem ou entendermos um pouco, porque fica difícil nós lidarmos com algo que é muito novo. Então, sabe aquele momento? Estamos acordados, em vigília, estamos lá na cama, no local onde vamos realmente adormecer, dormir, e de repente dormimos. Sabe esse momento de passar do estado de vigília para o sono? Isso é semelhante ao que acontece no estado meditativo. Nós entramos em meditação em função do que nós fizemos até aqui, envolvendo principalmente o trabalho com a respiração. Também veio a postura, claro, mas tem a postura, a respiração, o foco, a atenção cada vez mais em nós, até que entramos nesse estado meditativo. E algumas pessoas confundem um pouco, né, com o estágio de relaxamento, mas também a meditação dá essa sensação de relaxamento, né? E por último, nós temos a iluminação, que é o samadhi. Poucos atingiram esse estado de samadhi. E para comparar com algo que esteja talvez mais próximo de nós, porque eu também nunca experimentei o samadhi em si, da forma que é descrito nos tratados de yoga, o samadhi ou a iluminação é aquele estado de êxtase, ou poderíamos dizer um estado de graça. Em determinado momento, durante uma oração, a prática da meditação, repetidas vezes, de forma cada vez mais profunda, entra-se nesse estado de graça, em que muitos relatam que viram uma luz, que viram Deus, ou um ser supremo, seja lá o nome que se dá a esse ser, né? Enfim, é um estado em que, segundo o que está contido nos livros, aqueles que vivenciaram nos dizem que é um estado em que há uma sensação da presença do todo dentro de nós, nós fazendo parte do todo e o todo coexistindo dentro da gente, né?
Então, é a iluminação. E mesmo não chegando até esse estado de iluminação, o que nós buscamos, pelo menos, né, que haja autoiluminação, que pode ser um aumento da capacidade de reflexão, de percepção, do uso adequado das intuições que nos chegam, né? Então, chegando nesse estado, isso já podemos dizer que é um objetivo maior que atingimos. Então, nos próximos vídeos, qual que é a proposta? Nós fazemos esse caminho juntos. Começamos pelo primeiro vídeo, Niyamas e Yamas, e na sequência, Asanas e Pranayamas, no segundo. No terceiro vídeo, falaremos sobre Pratyahara e Dharana, e no último vídeo, sobre Dhyana, que é a meditação, e Samadhi, a iluminação. Não se preocupem com os nomes. Eu gosto de usar esses nomes em sânscrito, porque nos traz diretamente da fonte a linguagem raiz, a língua raiz, pela qual nos foi apresentado esse conhecimento hipervalioso. Mas nós vamos conversando, né? Então, o objetivo aqui é apresentar esse caminho e nós refazermos juntos esse caminho. 8 membros de Patanjali. Bom, espero encontrá-los nos próximos vídeos, espero também contribuir de alguma forma e ao longo dessas próximas apresentações, vamos aprofundando um pouquinho mais em cada uma dessas etapas, desses passos. Um abraço a todos, Namastê.